Olá amigos do vlog do Zé Key. Hoje com o VDZ Batalha, Canon EOS 6D e Canon EOS 7D, que eu quero concluir aqui o review que a gente viu da EOS 7D e que levantou dúvidas aí de vocês entre qual dessas duas câmeras comprar. Esse aqui que é um vídeo um pouquinho inusitado aqui no canal, porque eu acho que para a vasta maioria de vocês aí tá bem claro qual é a diferença aqui entre as duas câmeras, mas eu recebi perguntas aí de gente que ainda tá na dúvida entre qual das duas comprar. As duas aqui que tem preço semelhante aí no mercado, mas essencialmente aí são de classes diferentes. E hoje então eu quero mostrar as principais diferenças que a gente tem aqui nos dois modelos, para vocês entenderem antes de comprar e responder de uma vez por toda qual a câmera certa para vocês e qual também vai ficar aqui no vlog do Zé. Então a gente tem que começar aqui entendendo que esse numerinho grandão aqui, desculpa a 7D tá de ponta cabeça, que se eu colocar ela de frente não aparece mais por causa da perspectiva aqui. É que esse numerinho grandão aqui, ele já muda a classe do equipamento, tá? Então mesmo que vocês encontrem aí por um preço parecido, evidente as duas são máquinas fotográficas, evidente as duas farão fotos e nas mãos certas vocês conseguiriam trabalhar aí da mesma maneira. Mas elas têm funções aí completamente diferentes de ergonomia, de tamanho de sensor e também de performance ótica, e a gente vai ver tudo isso hoje aqui no vlog do Zé. Bom, vamos começar aqui de cima, que o que eu acho que mais tem de diferença aqui nesses corpos, principalmente nas linhas aí 6D e 7D, a 6D que é uma aí que chegou depois da 7D, a gente tá aqui com a 7D Mark II, que lógico, chegou depois da 6D, mas a linha 6D chegou depois da 7D, e é uma alternativa aqui da Canon, é uma câmera full frame, com baixo custo e também pensada aí na leveza e na portabilidade. Enquanto a 7D, que apareceu bem antes, né, lá em 2010, com a 7D original, ela é um APS-C voltado para velocidade. Então a principal diferença aqui é essa: você tem uma câmera para viajantes aqui, que ela é leve e fácil de usar, e não só para viajantes, também estúdios que não precisem aí de todos os recursos, por exemplo, da 5D, a 6D foi feita para vocês. E a 7D é pensada em velocidade e também aí um corpo que a gente chama aí de duradouro, né? Ele é rugged, ele é totalmente weather sealed aqui, que é para aturar trabalho, é a principal diferença aqui da 7D. Pensando nisso, a Canon fez um corpo aqui maior na 7D. Então você tem aqui uma pegada um pouquinho maior, você tem aqui um corpo aqui atrás que você consegue perceber que ele tem outros tipos de controle também um pouquinho maior. E essa daí é a principal diferença aqui da 7D. A Mark II aqui, que eu tô com a 7D Mark II desse lado direito, ela é muito mais pesada, né? Então você consegue ver aqui na minha mão que ela faz uma força diferente do que o que eu tenho aqui na minha 6D, que é um corpinho bem mais compacto, bem pequenininho aqui, que embora não pareça muito no vídeo, agora um pouquinho aqui no centro vocês conseguem ver como ela é compacta. Quando eu pego aqui a 7D, ela é um corpo bem menorzinho aí, não parece, mas aqui ele é bem mais gordinho, né? Onde, por exemplo, vocês conseguem ver aqui esse botão o de função aqui, o MF, não tem na EOS 6D, e vocês já conseguem ver como é bem mais magro aqui o grip. É uma câmera muito elas são gostosas de usar, mas é uma câmera muito menor e é uma principal diferença aí que vocês têm. O que não dá pra ver no vídeo é que a 7D Mark II, ela é um bloco de magnésio, tá? Então ela é extremamente duradoura e resistente, né? Você consegue fotografar embaixo de chuva, mesmo que você esteja aí em algumas situações de risco, como está fotografando esportes extremos. Esse corpo foi pensado para vocês, o bloco inteiro aqui é feito de magnésio. Enquanto a EOS 6D, ela é um corpo composto em que parte do bloco aqui onde você monta a objetiva, esse miolo aqui, ele é de magnésio, e aqui em cima ele é de plástico, né? E a parte de baixo aqui também é de plástico, e aqui atrás ela também é de plástico. Então isso deixa um corpo muito mais leve de usar. Eu acho que a diferença entre as duas beira aí as 300 gramas, e essa aqui é a principal diferença de construção. Totalmente weather sealed aqui na 7D, e a 6D, embora ela não seja aí uma porcaria, ela não é aí recomendada aí se você for de fato levar ao extremo. Bom, pensando aqui em operação, a gente também tem diferenças significativas entre os dois corpos. Aqui na EOS 7D, a gente tem um corpo que nasceu lá em 2010, que ela mantém aqui o jog traseiro para o seu dedão, que é uma característica aí de todas as Canons. Algumas Sonys têm um jog pequenininho, nenhuma Nikon tem o jog aqui para trás, e ela tem também o controlinho aqui direcional, que de novo, algumas câmeras estão emprestando isso daqui da Canon, que é um jog para você mexer no foco automático. A Sony tem alguns corpos também com uma chavezinha aqui, a Fuji tem também uma chavezinha aqui, que é para você fazer a seleção de foco automático. E aqui na frente ela tem todas as câmeras, tem a maioria delas hoje em dia,
dial para você controlar também a exposição. Isso aqui nasceu aqui na 7D Mark II, você ter esse controlinho aqui também de vídeo. É o layout aí que a Canon tenta manter até a 5D. A 5D também é a 5D Mark II. Aliás, a 5D Mark III e a 5DS tem exatamente esse layout, que é rápido aí de você usar. O destaque aqui da 7D2, que tem esse manetino aqui, que nenhuma outra Canon tem. A gente vai ver se eles mantêm para o futuro. Enquanto a 6D, que nasceu lá na época da 60D, ela tem aqui o jog traseiro aqui atrás, só que ela não tem aquele manetino aqui pequenininho para o foco automático. Isso está aqui dentro, você tem um direcional que fica aqui dentro, que é um pouquinho diferente, porque quando você vai usar, você tem que descer o seu dedão, ele fica aqui, ó, tá vendo que ele tá dobrado? Ele fica um pouquinho incômodo. Enquanto lá na 7D, o meu dedão não fica incômodo, ele fica completamente esticado, ó, é só eu mexer o direcional aqui. É a principal diferença que a gente tem aqui nos controles. Também na hora de fazer o playback, a 7D requer aqui que você use a mão esquerda, né? Não chega a minha mão lá nos botões da mão esquerda, enquanto na 6D o playback aqui, e é uma coisa que eu prefiro para falar a verdade, é o playback aqui no meu dedão. É só eu apertar aqui para zoom, aqui para dar o playback, aqui o lixo, ó, tá tudo deste lado. Então ela ganhou, né, esse pedacinho aqui, a Canon tirou esse pedacinho da 6D, é uma câmera muito mais curtinha e são as principais diferenças aí que a gente tem de operação dos dois corpos. O que a gente tem que ver aqui de funções entre as duas? A 6D, como ela é pensada aí para um público que está viajando, um público que está fotografando aí mais casualmente com o full frame, ela não tem aí tanta velocidade, ela não tem aí o cutting edge da tecnologia, né? Ela não tem o melhor que a gente pode ter. Ela é pensada aqui em preço, então a Canon tira alguns recursos, começando pela velocidade de disparo. Aqui na EOS 6D você tem uma velocidade de disparo até 4 quadros por segundo, que é o suficiente para você fotografar aí no dia a dia. Fotografar, por exemplo, eventos, né? Você não precisa ter aquele tipo de eventos com pessoas, né? Eventos sociais, tipo casamento, festa, aniversário. Você não precisa ter uma câmera que vai fotografar 12 quadros por segundo, porque tipo, as pessoas elas não estão se movimentando com tanta velocidade assim. E mesmo eu aqui no vlog do Zé, que se você trabalhar com alguma antecipação, por exemplo, eu fotografei a maratona de Nova York com essa câmera, não tive grandes problemas, mas também não tive lá tantas opções aí alternativas de quadros para fotografar aqui. Ela aguenta aqui a 6D, eu acho que até uns 12 quadros com o buffer dela, que não é grande coisa, até o buffer ele enche aqui bem rápido, e é o grande destaque aqui de função de velocidade para quem está fotografando isso. A 7D ela é completamente voltada à velocidade. A 7D original ela tinha 8 quadros por segundo, aqui a 7D Mark II ela tem até 10 quadros por segundo, que é um bump significativo, é mais do que o dobro de fotos que a gente tem aqui na 6D, e é a alma aqui da 7D. A 7D é exclusivamente, se vocês perguntarem pra mim, exclusivamente para quem fotografa velocidade. Eu vejo muita gente com dúvida, você acha que eu compro a 7D para gravar vídeo? A minha resposta é não. Você acha que eu uso a 7D para comprar para tirar férias? Não. Você quer uma 7D? O que você acha, Zé, que entre eu comprar a 7D e uma Sony A6300 para eu fotografar eventos? Não, você não vai usar tanta velocidade assim em eventos. Evidente que ele pode dar uma flexibilidade aí, mas a 7D foi pensada para esportes. E a essência aqui desse vídeo, e quem tá na dúvida, a resposta é simplesmente essa. A 7D, se você não vai fotografar esporte, se você não tá na chuva, se você não é aquele cara que tá na trilha, e você tem certeza que você vai fotografar com areia, vai chover, que você vai passar 5 dias jogado no mato, você não precisa da 7D. O resto eu recomendaria tudo aqui na EOS 6D. Como a Canon sabe disso, evidente aqui na 6D, que é uma câmera mais voltada aí para quem está fotografando coisas com menos velocidade, o sistema de foco automático aqui da 6D, ele é o que a gente considera hoje em dia já como jurássico. São 11 pontos tipo cross type, aliás, do tipo phase, tá? Ele tem só um cross type no centro, que é aqueles pontos que você tem aqui no seu viewfinder, você vê os pontos aqui, ele tem um sensor aqui embaixo que vê pela objetiva. A EOS 7D ele tem um sistema avançadíssimo de 65 pontos. Também os pontos cross-type que você vê aqui pelo viewfinder, passa pelo objetivo e eles medem a distância super rápido. Por que tem 65 pontos? Para ela conseguir seguir estes movimentos da maneira mais eficiente possível. Como você não vai fotografar movimentos aqui com a EOS 6D, eles não estão aqui, a Canon sabia disso, então para que colocar um módulo sofisticado, aumentar o preço? Não tem o módulo tão sofisticado aqui. E de outros destaques que a gente tem aqui na 6D,
É que essa tela aqui vocês conseguem ver aí no vídeo que ela tem um espaço, né? Deixa eu colocar aqui, sabem que tem um espaço entre o plástico de fora e o plástico do lado de dentro? Então esse plástico pode gerar reflexos aí. A iOS 7D não tem esse espaço. Vocês estão vendo aqui que eu tento mostrar uma linha preta e ele não aparece? Essa tela aqui é uma tela que a tela do lado de dentro é muito mais próxima do lado de fora. Então você tem menos problemas com reflexos. E são diferenças pequenininhas que a gente fala, né, a partir aqui da frente. A iOS 6D, por exemplo, é uma câmera que ela tem o GPS e o Wi-Fi integrado, né? Então é muito bacana, por exemplo, o Wi-Fi para quando você passar suas fotos direto para o smartphone, publicar automaticamente, ou mesmo fazer backup, e mesmo controlar a câmera à distância, né? Isso daqui você consegue fazer na sua iOS 6D, enquanto a 7D misteriosamente só tem o GPS, né? Ela tem um módulo de GPS aqui em cima, não tem o Wi-Fi, né? Não sei porque que não tem o Wi-Fi, seria muito útil a gente ter o Wi-Fi aqui também na iOS 7D, e é uma diferença aí de controles. Evidente, aqui a gente também tem coisas pequenininhas, por exemplo, o obturador aqui da iOS 7D, ele vai até o 8000, né? 1/8000, que é um stop a mais aí de luz. Se você estiver fotografando, por exemplo, sob muita luz com objetivos de grande abertura, um exemplo do uso, você pode ir até 1/8000, enquanto a iOS 6D está travada aí no 1/4000. E essas aqui são as diferenças essenciais dessas câmeras 7D pensada para velocidade. Tudo que você pode fazer de velocidade tá aqui na 7D. Também a 7D aqui que tem o Dual Pixel, né, no sensor. Quando você estiver usando em Live View, ela é muito mais rápida aí para focar, e também tem alguns recursos interessantes para fazer a focagem durante o vídeo. Enquanto a 6D aqui, ela é muito mais jurássica aí, com o vídeo em 1080p 30, a 7D Mark II tem o 1080p 60, e essas são diferenças pequenininhas aí que não deveriam fazer tanta influência na hora da compra, se você precisa de velocidade e da construção do corpo. Sobre qualidade de imagem, que tem dois sensores completamente diferentes aqui, eu vou sempre dar o voto aqui para o full frame da iOS 6D. A iOS 6D aqui que tem um sensor de 20 megapixels full frame, que é de uma geração aí que a Canon estava inspirada em fazer sensores bastante sensíveis à luz, aí bacana para quem está fotografando em situações complicadas, por exemplo, eventos em venues fechadas, né, espaços fechados, quando você não sabe o que você vai encontrar aí pela frente. O sensor full frame ainda tem esse edge no mercado, que ele consegue ser um pouquinho mais sensível à luz. Se ele tiver ruído, o ruído é mais bonito, tem menos problema aí com cores, enquanto a 7D aqui ela tem um sensor APS-C de 20 megapixels também, com o sistema Dual Pixel, mas que não mostra aí a mesma performance de imagem, né? Então as duas câmeras aqui, lógico, você está trabalhando aí entre ISO 100 e ISO 400, elas têm a mesma performance, mas quando você começa a aumentar lá para ISO 800, 1600, 3200 para cima, você vê uma distância aqui, uma vantagem muito grande na iOS 6D, e é um dos grandes motivos para eu continuar com a iOS 6D aqui no meu corpo. Evidente, se você souber usar o equipamento e souber iluminar a sua cena, por exemplo, eu acabei de voltar de viagem, fiz alguns testes com a iOS M, e tem fotos da iOS M que as pessoas nem acreditam que é um sensor APS-C da iOS M antigaço, bem antes aqui da iOS 7D Mark II. E aquele sensor, ele brilha na minha mão, porque eu sei o que eu estou fazendo. Mas se você precisa ir puxar os arquivos, se isso faz parte do seu fluxo de trabalho, que está ficando cada vez mais moda as pessoas puxarem os extremos do arquivo, de fato aqui o full frame da iOS 6D vai fazer uma diferença. Não que o da 7D seja ruim, mas você tem uma flexibilidade muito menor. E essa é a minha opinião. Qual é o veredicto aqui do vlog do Zec para quem está em dúvida dessas duas câmeras? Evidente, o preço aqui parece semelhante, né? A gente tem aqui beirando os $1.499 na 7D Mark II, enquanto a iOS 6D aqui ainda está lá nos seus $1.599, $1.699. Ela é mais cara por causa do full frame, e dependendo do tipo de trabalho que você faz, o full frame fará toda a diferença do mundo. Por outro lado, dependendo do tipo de trabalho que você faz, os 10 quadros por segundo aqui da iOS 7D vão ser aí muito mais significativos do que a velocidade aqui da iOS 6D. Aqui no vlog do Zec, eu que estou fotografando produtos, fotografando aí paisagens, ou mesmo na rua durante cidades, o módulo Phase aqui e os 4.5 quadros por segundo são mais do que o suficiente. E aqui no vlog do Zec, por exemplo, a performance do sensor full frame é tão superior que eu não consigo viver com a performance do sensor
APS-C aqui da iOS 7D. As fotos de que vocês veem aqui no blog do Zack, elas são fotografadas em ISO 1000. Como eu estou usando essa mesma iluminação constante que a gente tem aqui, eu preciso do ISO 1000 para a gente ter aí o obturador rápido o suficiente para eu fotografar essas fotos com uma velocidade de trabalho rápida sem colocar a câmera no tripé. Então o meu obturador tem que ir para cima, então eu tenho que subir o ISO para acompanhar aí, compensar a minha luminosidade. E o performance aqui do sensor APS-C da Canon não funciona em ISO 1000 para o que eu preciso no estúdio para fotografar. Então eu dependo aqui da 6D, a 6D continua no meu trabalho só por causa disso. Eu poderia, por exemplo, também usar aí uma 5D Mark III ou qualquer outra câmera full frame. Eu estou no full frame por causa disso. Já o APS-C não funciona. Eu já fotografei com a 7D pra gente fazer as fotos de produto aqui do vlog do Zack, porque ela tem aí o Dual Pixel, ela foca no Live View muito mais rápido. Eu não consigo usar os arquivos depois, os arquivos ficam muito ruidosos em ISO 1000, então eu não consigo ficar. Então é isso, para quem precisa de esportes, trabalha aí com bastante luz, e mesmo que você puxe essa câmera até ISO 3200, lógico, se vocês não saberem lidar com os arquivos depois, você vai conseguir trabalhar muito bem, pensada para velocidade. Mas para todos os restantes, se você tiver entre as duas, eu aqui no vlog do Zack e recomendo a iOS 6D, que embora seja um corpo datado, embora aí já tenha aí os seus 11 pontos apenas de foco phase, é mais do que o suficiente aqui pra mim. E o sensor full frame, na minha opinião, dentro da Canon ainda não tem comparação à performance ótica e a qualidade de imagem. Gente, e é isso, é uma batalha aqui um pouco curiosa, né, porque esses corpos aqui, a maioria de vocês tem os seus grandes motivos pra ter cada um deles, mas quem tá me perguntando, entre a 7D Mark II e a iOS 6D, só porque o preço é parecido, desculpa, não tem essa comparação. Então se você não tem essa comparação, vá aqui pra iOS 6D. Para todo o restante, especialmente quem trabalha com esportes, e olha, as pessoas que vêm falar bem da iOS 7D, você vê aí no acervo deles, né, o pessoal que vem no Instagram ou no Facebook, eu entro no perfil de vocês para ver com quem que eu tô conversando. Todo mundo que fala da 7D tá trabalhando aí com esportes, com futebol, com jiu-jitsu, não tem como eu recomendar um corpo lento como a iOS 6D. E gente, é isso. O beijo, o abraço, o mua de sempre. Mua!